série de lições a respeito da terceira carta escrita pelo apóstolo João. E essa terceira carta, que é tão curtinha, né, contendo só um capítulo, traz ensinamentos assim excepcionais para o nosso cotidiano cristão. E o comentarista que faz uso dessa sabedoria que Deus lhe deu, então traz para nós conselhos que devem ser aplicados todos os dias relacionados ao discipulado cristão. Nós somos discípulos de Cristo. Sempre seremos. Mesmo quando estamos numa condição de ensinadores, nós somos discípulos. Na lição anterior, que nós tivemos domingo passado, a convite, né, o pastor Sérgio Lobato aqui ministrou a palavra, nós estudamos sobre a total dependência do discípulo ao Senhor. Total dependência do discípulo ao Senhor. Usando a figura, principalmente, de Demétrios, de Gaio, que são discípulos do Senhor, e o próprio João. Hoje, nós veremos a necessidade de uma sujeição absoluta ao verdadeiro discípulo, ao seu supremo mestre, que é Jesus, que é nosso tema de hoje. Então, na semana passada, nós vimos que o discípulo precisa ter total dependência de Deus. Irmãos, Jesus foi muito enfático quando disse sobre a videira e as varas, e ele, então, no versículo 5 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, aí ele enfatizou dizendo assim, olha, sem mim nada podeis fazer. É claro que pela lógica do assunto, nós já tínhamos entendido isso, porque a vara tem que estar ligada à videira para que ela possa produzir frutos. Mas ele ainda enfatiza que sem ele nada podemos fazer. E mesmo assim, nós ainda tentamos viver uma vida cristã cotidiana sem dependência de Deus, ou seja, uma vida independente, né? E não existe vida independente quando se fala do relacionamento Cristo e igreja. É como um relacionamento conjugal, que a Bíblia já também faz esse paralelo, né? Não existe relacionamento conjugal que tenha independência, que dê certo. Ele só pode dar certo se houver uma interdependência. Eu preciso dela, ela precisa de mim. Relacionamento Cristo e igreja é a mesma coisa, irmãos. E, infelizmente, estamos vivendo dias difíceis, como falamos aqui na sexta-feira, em que as igrejas elas estão desejando viver uma vida de casado, vamos dizer assim, casada com Cristo, mas viver a sua vida à sua moda. Quer viver como solteira, não dá certo. A igreja precisa viver uma vida de interdependência. Então, é fundir com Cristo. Jesus, ele quer estar fundido com a igreja, ele quer estar totalmente entronizado com a igreja, interlaçado. Aí observa, verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre. Comentarista na verdade, que nós chamamos de aplicada, que é a verdade que precisa ser aplicada todos os dias de nossas vidas, ele diz que para ser um bom discípulo, porque, irmãos, não basta ser discípulo. Eu lembro de uma mensagem de Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes, na década de 80, ele estava na rádio difusora de Duque de Caxias, sempre ele tinha um programa lá, e ele então ministrou uma palavra aos diáconos, era um estudo que ele deu aos diáconos. E eu lembro que ele terminou o seu estudo dizendo assim, não basta ser um diácono, tem que ser um bom diácono. E aqui é a mesma coisa, não basta ser um discípulo, irmãos, tem que ser bom discípulo. Não tem lógica você apenas dizer assim, eu sou crente, eu sou cristão. Não, você precisa demonstrar isso pelo teu cotidiano. A sua vida precisa demonstrar que você realmente faz parte dessa grande família.
onde quer que você esteja. Então, para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais que qualquer atributo. As pessoas estão procurando dons espirituais, estão procurando qualificações, mas mais do que qualquer atributo que possa ser mencionado, nós precisamos ser escolhido e abençoado por Deus. Então eu tenho que ter sido escolhido, eu tenho que ser abençoado por Deus. Mais do que qualquer outra coisa, irmãos. Não basta apenas ter dons espirituais. Não basta apenas, vamos dizer assim, ser escolhido. Não, tem que ser escolhido e abençoado por Deus. Então, a primeira coisa que você precisa é ter convicção da sua escolha, de ter sido escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Nós entendemos que na chamada existe a chamada que nós mencionamos assim como sendo uma chamada universal, que é aquela chamada à salvação. Ou seja, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas nós também entendemos que essa chamada, ela faz parte dessa chamada, desse primeiro chamamento, é a chamada para ser servo, gente. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, imediatamente, a chamada que nós temos, aí o Senhor já nos chama a ser discípulo, ou seja, a ser aprendiz. É uma convocação, é uma coisa, eu convoco uma pessoa, estou convocando vocês e tal, aí vai ouvir um discurso meu, seja esse político ou religioso. Todos foram chamados. Mas quando eu quero convocar pessoas para o aprendizado ou para que façam, vamos dizer, aquilo que eu estou fazendo, aí então vou selecionar daquele grupão um grupo, vamos dizer assim, menor, um grupo seleto, né? E então esse grupo seleto eu vou passar a ensinar esse grupo. E eles então tornam-se quê? Meus discípulos. Mas aqueles outros que estavam lá, apenas figurantes naquela multidão. Então você não pode ser apenas um figurante. O Senhor te chamou para ser salvo, o Senhor te chamou para ser discípulo. E o discípulo, ele está sempre em aprendizado. Ele é um aluno, é uma aprendizagem contínua. Nós não sabemos, eu já sei tudo, eu tenho 40 anos no Evangelho, 50 anos, não. É aprendizagem contínua. É aquilo que chamamos aí de... a gente não gosta, aprendizagem continuada é que a gente fala que é reciclagem, né? Reciclagem. Então, mas é uma aprendizagem continuada. Então, todos os dias você tem que melhorar, todos os dias você tem que aprender, todos os dias você tem que se aperfeiçoar. Em qualquer área da vida. Não basta uma pessoa hoje aprendeu alguma coisa há 100 anos atrás das Escrituras Sagradas e não desenvolver esse conhecimento. Qualquer área da vida. A profissão, aí eu vou colocar a expressão que é usual aqui, mas eu não gosto muito. Ela se recicla, né? Então é uma aprendizagem continuada. Quem era motorista de categoria D no passado, eu sou motorista de categoria D, tá? Eu não abro mão, ainda que eu não tenha mais essa responsabilidade de dirigir, mas eu não abro mão da minha categoria que eu conquistei, eu estudei para tirar a minha habilitação categoria D, aí agora eu não quero retornar. Tem que fazer exame psicotécnico todo ano no vencimento tem que fazer. Faço, pago, mas eu vou manter a minha categoria. Agora, se eu precisar hoje dirigir, conduzir um veículo, né, que seja uma van, que tenha passageiros, eu não posso simplesmente com a categoria D. Não posso. Eu tenho que fazer um curso para poder... A categoria D é a base, mas eu tenho que me aperfeiçoar porque a lei mudou. As leis de trânsito mudam. Então você tem que aperfeiçoar. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda, mas os tempos mudam. E nós vamos aprendendo a cada dia nos adaptar a esse tempo que estamos vivendo. O Deus não muda, mas os tempos mudam. E todos os dias ele tem um ensino novo para nós. Todos os dias. Então, o verdadeiro discípulo precisa estar sujeito ao Supremo Mestre. Ele não pode bater, não, já sei tudo. Não, ninguém sabe nada.
O apóstolo Paulo, com toda a gama de conhecimento que ele tinha, pegou todo aquele conhecimento, colocou como se fosse, ele mesmo fala, como esterco. Pegou o conhecimento, colocou aos pés da cruz e serviu como esterco para o seu crescimento. Mas ele dizia, então, assim, de uma coisa eu sei, que nada sei. Ele estava plagiando uma palavra do filósofo, né, Sócrates, plagiando uma palavra quando ele falou assim: irmãos, se alguém cuida saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém, que era aquilo que ele tinha estudado na filosofia, que de uma coisa eu sei, eu estou usando a expressão assim, vamos dizer, numa tradução liberal, tá? De uma coisa eu sei que nada sei. Então ele plagiou isso, claro, inspirado pelo Espírito Santo, o registro das Escrituras, ele trouxe para nós o ensino. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém, ou seja, todo dia eu tenho que aprender. Aí observa aqui, ele então, comentarista, ele nos mostra alguns pontos fundamentais como seu objetivo, sempre na visão de que quem serve tem que obedecer, o escolhido tem uma aliança com Deus, né? Que Deus não olha pela aparência, mas ele nos mostra a partir da página 28 algumas coisas interessantes. A princípio, a introdução, ele diz assim: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força e etc. Samuel se enganou, mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com sua bênção sobre o escolhido. Então, não é com a aparência, com aquilo que nós podemos mostrar que somos, mas com a escolha, o discipulador, o discípulo de Cristo, e, no caso, o Senhor, como nosso, vamos dizer assim, o nosso mestre, ele tem a ver com a bênção que ele põe sobre o escolhido. Então, não é aos olhos do homem a capacitação humana. Por isso que nós usamos uma expressão, é comum em todo cristão, falar assim: Deus não chama capacitados, mas capacita aos que chamam. Então, observa. Claro que, dentro da ótica humana, Deus escolhe, sim, pessoas que têm capacidade, mas para o que ele quer fazer, ele capacita especificamente. Porque, às vezes, nós temos uma capacitação, mas não é ainda aquilo que, vamos dizer, que seja o essencial para que Deus faça a obra. Então, ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um ponto de partida. Todo milagre tem um ponto de partida, né? Toda obra de Deus tem um ponto de partida. E ele escolhe aquele que, para ele, for o melhor ponto de partida. Então, você não se engane, você achando que, poxa, Deus nunca vai me escolher. Vai escolher aquele que tem isso ou tem aquilo. Irmãos, Deus anda na contramão daquilo que nós pensamos ser o caminho certo. Anda na contramão. Por isso que Paulo ficou, assim, fascinado com esse Deus e falou assim: Deus, ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Chama as coisas fracas para confundir as fortes. Quer dizer, ele escolhe assim alguém para fazer alguma coisa que humanamente, olhando assim, falando, você jamais escolheria aquela pessoa. Então Deus tem esse fator nele, esse critério, que é próprio dele. Ele escolhe de acordo com o que ele sonda do coração e não daquilo que a aparência pode mostrar. Nós não, nós escolhemos a aparência, né? Nós olhamos assim: isso aí tem capacidade, isso aí tem perfil, assim que nós falamos. Mas será que o perfil interior está realmente evidenciado no perfil exterior? Porque às vezes as aparências, né, a gente fala assim, enganam, né? É claro que a primeira impressão é a que fica, para nós que não conhecemos o coração, mas as aparências enganam. Então, quais são os critérios na escolha de Deus? Existem 3 critérios, isso dado aqui pelo comentarista. É claro que você, estudando as Escrituras ou tendo uma experiência pessoal com o Senhor, você pode descobrir mais critérios.
Mas, dado pelo comentarista para hoje, como revelação para agora, existem 3 critérios na escolha de Deus. Ele, na introdução, diz assim: olha, Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão. Aliás, antes eu vou falar quais são os 3 critérios que nós estudaremos aqui. Primeiro, que Deus não escolhe segundo a aparência. Esse é o primeiro critério de Deus. Deus não pense que Deus vai te escolher por ser mais bonito, mais alto, mais forte do que quem quer que seja. Então, Deus não escolhe pela aparência. Isso aqui não é, vamos dizer assim, um concurso de halterofilismo, não é um concurso de beleza, que as pessoas vão lá pela aparência, ou as pessoas vão aplaudir aquela... Não, Deus não escolhe assim. Deus não escolhe, então esse é um primeiro critério dele. Ele não deve satisfação a ninguém. Ele não escolhe por aparência. Segundo, o segundo critério na escolha de Deus, a escolha está alinhada ao seu coração. Então, o homem precisa ser segundo o coração de Deus para ser escolhido. E terceiro critério na escolha de Deus, que cabe apenas a Deus a escolha. Não vai caber a ninguém a escolha. Lá não tem como você falar assim, porque aqui na Terra tem assim, você fala assim, ó, dá uma força aí, fala com ele aí sobre mim. Não é assim que a gente faz? Não é assim que as pessoas fazem? Fala com ele aí sobre mim. Irmãos, o critério está à escolha dele, apenas dele. Ninguém pode interferir nessa escolha. Aí observa, então, dentro desse fator, sobre esses 3 critérios na escolha de Deus, ele cita o caso de Samuel, profeta. Irmãos, Samuel não foi escolhido pela aparência. Samuel foi escolhido por Deus ainda no ventre materno. Agora, quando ele está velho, experiente, conhecia Deus, Samuel conhecia Deus. Samuel tinha uma afinidade com Deus muito grande, irmãos. Muito grande mesmo. Mas quando Deus o chama para uma missão, Deus queria escolher um rei para Israel, conforme a sua vontade. Porque o primeiro que estava e tinha sido rejeitado, não foi escolhido assim por Deus. Deus o levantou, mas não era vontade de Deus que tivesse um rei, era. Não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei. O reino era teocrático e Deus queria mantê-lo teocrático, ou seja, Deus que é o rei de Israel. Todas as nações tinham um rei, todas as nações eram monárquicas, vamos dizer assim, mas o regime monárquico. Mas para Israel, que era uma nação diferenciada, Deus sempre quis um reino teocrático, regime teocrático. Mas o povo começou, todas as nações têm um rei. Todo mundo tem, eu não tenho. Igual a gente hoje fala, isso é normal, irmão. Igual as crianças, os adolescentes falam, todo mundo vai, eu não vai, todo mundo pode, eu não posso, né? Aí, então, a mãe sempre fala o quê? Você não é todo mundo. Isso é natural, né? Agora, isso não é nada novo na Terra, irmãos. Então, o que acontece? Aí todo mundo tem um rei e nós não temos. E ficou aquela insistência, aquela perturbação, igual criança e adolescente, que a mãe acaba falando assim, então tá, que aí você vai. Mas como quem diz assim, se acontecer quebrar a cara lá, problema seu, não me chama de madrugada, não. Que aí você vai. Aí Deus, tu quer rei? Tá bom. Então, reúne o povo aí. Aí foi e tirou dentre aqueles Saul. Mas não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei. Colocou alguém com aparência para que todos eles pensassem e respeitassem, esse aí é um rei, nós temos um rei. Aí colocou aquele com aparência. Saul, irmãos, não demorou 2 anos, já estava rejeitado por Deus. Já tinha pagado para vacilar. Já tinha feito proezas negativamente falando, né? Aí Deus rejeitou Saul. Aí Deus dá uma missão a Samuel, porque Saul tinha uma aparência bonita, mas tinha um coração maligno. Tinha um coração doente. Saul era invejoso. Saul era, vamos dizer assim, vingativo. Tudo está dentro do coração que as pessoas não sabem e não conhecem. A aparência de um rei,
mas o coração de um demônio. O homem era maligno. O homem quis matar o seu próprio filho. O homem quis matar o seu próprio genro. O homem não tinha escrúpulo nenhum. O caráter era mau. O caráter dele era mau. Aí Deus sabia disso, mas eles não querem um rei? Então toma um rei, que é bonito? Toma um rei bonito. Agora, quando chega essa missão de Deus, e ele fala assim para Samuel, Samuel, então, vai à escolha, né? E olha só, começa a ensinar para ele que não é segundo a aparência. Irmãos, quando Samuel chega, Deus já está rejeitando que ele desrespeitou o profeta, ele não foi obediente à voz de Deus, aí Deus agora está rejeitando. Aí quando Samuel chega na casa de Jessé, onde Deus endereçou, não é onde a pessoa quer, é onde Deus endereçou. Então, quando ele chega lá na casa de Jessé, aí, claro que Jessé vê o profeta Samuel e todos têm medo do que pode acontecer. Até porque conhece Saul. Sabe que Saul é maligno. Sabe que Saul é atormentado por um espírito de demônio. E ele sabe que Saul pode, como ele é vingativo, ele pode desejar matar Samuel. Entre aquela história que nós falamos na semana passada, foi tratada na lição, e na sexta-feira eu fiz menção também, de autoridade e autoritarismo. Quem é a autoridade, irmãos? Ela não tem medo de perder sua cadeira. O autoritário tem medo. Então ele faz de tudo para manter aquela cadeira. E Saul, ele era autoritário. Ele queria mostrar a todos, por bem ou por mal, matando ou deixando viver, que ele tinha autoridade. Na verdade, ele era autoritário. Que a autoridade vem de Deus, irmãos. A autoridade é dada por Deus. Você não precisa mostrar e nem falar que é autoridade. Você não precisa dar carteirada, não. As pessoas reconhecem a tua autoridade. Existe um princípio de autoridade que faz com que reconheçamos a autoridade. O apóstolo Paulo aprendeu a ponto de falar assim, irmãos, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quer dizer, ninguém precisa me falar que eu tenho que te respeitar. Você é autoridade de Deus também. Qual o teu chamado, qual a tua vocação? Tem que respeitar o teu chamado e a tua vocação. Assim como você respeita o meu e a minha vocação. Então, olha, não foi segundo a aparência. Aí Samuel, homem velho, tarimbado, experimentado com Deus, senta na casa. Aí, claro, volta aqui um ponto, Jessé fica preocupado, é de paz a sua vinda? Aí Samuel, estrategicamente, fala, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor e queria convidar vocês a participarem desse sacrifício. Porque se fala, eu vim ungir um rei, isso chega rápido, irmãos. Sempre tem um fofoqueiro de plantão. Chega rápido no ouvido de Saul, pronto, a casa de Jessé está dizimada. Samuel não mentiu, mas ele usou de estratégia. Estratégia não é mentira, é aquilo que Deus dá, como um dom de uma palavra da sabedoria. Para uma resposta imediata, o Espírito de Deus te dá uma resposta sábia, à altura, que não vai trazer confusão e resolve o problema. Aí, quando ele entra e senta lá, e entra o primeiro filho de Jessé, primeiro filho, Samuel não conhece aquela família, é a primeira vez que ele entra naquela casa. É uma casa simples, uma casa de gente pobre. E quando entra o primeiro filho de Jessé, entra um homem, vamos dizer assim, que seria do tipo Saul, homem alto, bonito, né? Segundo as Escrituras. Aí Samuel fala assim, certamente, esse está perante o Senhor ungido dele. Pensou, é esse que eu vou tacar o óleo na cabeça dele. Aí o Senhor falou, Samuel, não olhe para a aparência. Deus não vê a aparência, porque ele viu aqui, como nós lemos no versículo 6, né? Que Deus não olha, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, para a sua estatura. Quer dizer, o camarada tem um porte físico, né? A beleza dele, não olha para isso. Porque Deus não olha para a aparência. Deus olha, irmãos, o coração do ser humano. Isso não quer dizer que você não possa cuidar da sua aparência, tá?
porque tem gente também que gosta de relaxar, né? Pô, nariz do cabelo saindo, parece até que tá com piercing. É, nada disso, né? Não, você tem que se cuidar, barba feita, tudo direitinho, cabelo jeitosinho, tá? As mulheres se cuidam, nada de. Não, Deus não olha para a aparência. Não é que Deus não liga para a aparência. Para a escolha, ele não olha para a aparência. Se ele olhasse pela aparência, eu não estava onde estou. Então, e o Antônio, então, então, estou brincando, tá? Tem o melhor cearense que tem nessa igreja, gente. Então, não, a outra ali ficou com ciúme, né? Tem outro melhor ali também, outro Antônio também, né? Eu esqueço que você é cearense, Antônio. Então, parece menos, parece mais que paraibano. Então, o sistema teocêntrico, irmãos, ou teocrático, é claro, esse sistema de Deus é o que Deus quer. Agora, ele não pode, Deus não volta mais atrás. Ele vai ter um rei. Mas esse rei será escolhido dele e governará segundo o seu coração. Aí, então, o que acontece? Deus escolhe. Esse é o primeiro fator aqui que nós precisamos entender. E assim é bom para nós entendermos que Deus não olha para a aparência. Complexo de inferioridade, que é muito comum em muitas pessoas, não deve existir entre nós. Porque ainda que os homens rejeitem ou nos rejeitem pela aparência, que às vezes a pessoa tem, eu sou feinho, eu sou isso e aquilo. Irmão, não esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça, não. Tu é feinho, casou, aí. Então não é tão feio assim, né? Então não esquenta a cabeça, não. Você mantém a tua postura, só a tua postura. Porque quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. Olha, pelo que as Escrituras falam, tá? Não posso afirmar. Mas parece-nos que o profeta Elias, um dos maiores que nós vimos em tantas proezas, irmãos, parece-nos que ele era horrível de aparência, modo de vestir, ele era rude. As pessoas o conheciam. Quem é que você encontrou? Era um homem assim, assim, assim. Ih, é o profeta Elias. Ele era excêntrico, vamos colocar assim, ele era excêntrico. João Batista era excêntrico. Jesus não era, vamos dizer assim, o pior, o mais feio, mas, vamos colocar assim, não tinha beleza alguma para que o desejassem. Não era o mais feio. Vamos colocar Jesus também como mais feio que você já viu aí na rua, e Jesus era igual a esse aí. Não, não posso acreditar nisso, porque senão as crianças iam ter medo dele. Agora, irmãos, mas olha, não era uma pessoa bela, como pinta os quadros, porque não está na aparência, está no coração, está no interior. Quem olha a aparência somos nós. Deus olha o fundo do coração e escolhe as pessoas, independente de cor, raça, independente de porte físico, independente de ser pobre ou rica. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe essas pessoas. E nós não escolheríamos pela aparência. Esse aqui tem jeito para ser isso, para ser aquilo. Aquele não tem postura. É assim que nós falamos, né? Porque nós olhamos a expressão física, mas o Senhor olha lá dentro do coração. Então, esse é o primeiro grande ensinamento, que esse critério de Deus na escolha, ele não é segundo a aparência. Então, fica feliz os feios. Olha, os feios devem dar glória a Deus agora. Então, aí por quê? Porque, né, bom? Quer saber que nós fomos escolhidos por Deus? Agora, irmãos, porque Deus está querendo verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Mas parece que algumas pessoas estão confundidas. Já viu alguns pastores, não estou querendo agora, vamos dizer assim, levantar uma crítica como condenatória, mas, para mim, é algo assim que parece que eles estão confundindo as coisas. Já viu alguns pastores agora que estão se levantando, aí eles estão malhando na academia, aí vão para o púlpito pregar com aquela camisetinha Mamãe Tô Forte, quase rasgando, quase virando Hulk. Que é isso, irmãos? Nós estamos na presença do Senhor, irmãos. A simplicidade que a Bíblia nos ensina é uma simplicidade de um modo geral. Você deve se apresentar de um modo simples. Não que você não possa fazer exercícios físicos negativos. Eu lembro de um pastor que esteve aqui no nosso, há muitos anos atrás, não vou citar o nome dele, porque eu
talvez ele possa não ficar favorável, possa escutar, né? Mas é um pastor que, inclusive, estará com a gente no próximo encontro de casais em abril, né? Mas eu lembro que ele, uma vez, dando uma entrevista para uma revista evangélica, e ele não demonstrava, quando ele vinha pregar, normalmente, mas ele tinha uma academia em casa dele, né? Ele tinha lá todos os equipamentos de academia, então ele fazia seus exercícios normais, mas não demonstrava que queria mostrar que era fortinho, nada disso. Então ele fazia aquilo pela saúde dele, pelo bem-estar, que ele queria estar bem, mas não para mostrar. Agora a pessoa vai para lá, irmãos, aí fica conhecido, o pastor bombado. Será que é bonito isso? Será que é bonito? Não é bonito isso não, irmãos. Você precisa fazer as coisas de um modo que seja simples. A vida do cristão é uma vida simples, é uma vida... Porque Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração da pessoa. Aquele coração lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, comprado, que pertence ao Senhor. Agora, olha o segundo critério na escolha de Deus. Como nós já nas entrelinhas falamos, essa escolha está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu, alinhado com o coração de Deus. Aí, esse coração alinhado com o coração de Deus, irmãos, ele luta contra o pecado, ele luta contra a vaidade, ele luta contra a soberba, contra a ganância, luta contra todas essas coisas. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, quando ele fala da liderança, aí ele fala assim ao presbítero, que ele está falando do presbítero no caso dele estar liderando como pastor. Porque, na verdade, irmãos, pastor é uma função, presbítero é o ofício. É que nós temos uma forma de ensinar diferenciada, mas, biblicamente, presbítero é o ofício, pastor é uma função. Quer dizer, enquanto eu estou servindo aqui na liderança, eu estou servindo como pastor. Mas eu não posso deixar de ser um presbítero, ou escolhido para o presbitério. Aí, quando eu deixar de pastorear, eu sou pastor de quê? De banco. Tem um montão aí da carteirada de pastor, mas eu pastoreio? Não, eu sou pastor. Tudo bem que já está na nomenclatura ali, a gente vai respeitar esse nome, mas ele seria o presbítero, que estaria atuando na igreja em qualquer função que lhe desse. Aí o presbítero pode ser enviado a ser um apóstolo, que é um missionário, pode ser enviado a ser um evangelista, ou seja, ele usar, vamos dizer assim, o ofício, esse dom de evangelista que ele tem. Pode ser que ele seja um pastor, um mestre, mas ele é o presbítero da casa de Deus. Aí Pedro fala assim, esses presbíteros que apacentam o rebanho de Deus, já dá vamos dizer assim, uma chamada bruta. O rebanho não é do pastor, mas é de Deus, porque Deus não dá igreja a pastores, irmãos. Deus dá pastores à igreja. A igreja não é do pastor, o pastor que é da igreja. Ele é quem serve a igreja, não é a igreja quem serve a ele, não. É o contrário. Aí, então, o que acontece? Quando essa igreja tem esse pastor que está lhe servindo, esse pastor não deve servir, segundo o apóstolo Pedro, ou cuidar do rebanho de Deus com torpe ganância. Não deve ser com vaidade, com impulsividade, ou seja, com autoritarismo. Não, mas com a autoridade que lhe é conferida por Deus. Por isso que a autoridade conferida por Deus, a pessoa fala assim, irmãos, olha para mim, o que eu estou fazendo, vocês façam também. Agora, o autoritarismo, que é a autoridade conferida por homens, aí ele fala assim, irmãos, olha, escuta o que eu vou falar para vocês. Quem manda aqui sou eu, vocês então façam o que eu mando e não façam o que eu faço. Não olha para mim, não. É só fazer o que eu mando. Então, isso é autoritarismo, é uma autoridade conferida por homens. Agora, olha o terceiro critério na escolha de Deus. Cabe apenas a Deus. Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode, inclusive,
acontecer na infância. Caso de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias estava sendo chamado por Deus. Eu vou abrir aqui para a gente ler o versículo 1, tá? Hoje nós não temos o auxílio ali da tela que é a escola dominical, estou na aula, né? Então, olha, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aí o Senhor fala assim: antes que eu te formasse no ventre, Deus chamou Jeremias. Jeremias falou que era uma criança, achou que não dava, né? Mas o Senhor fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. É possível isso? Ué, o rei Ciro, cerca de 200 anos antes, 150 a 200, vamos colocar assim, ele foi chamado por Deus pelo nome, que Deus falou que levantaria um ungido dele, chamado Ciro, que ia tirar Israel do cativeiro. Só que quando Deus chamou esse ungido, dizendo que era ungido dele, que era escolhido dele, e deu o nome de Ciro, irmãos, foram 200 anos antes. Aí, 200 anos depois, nasce uma criança, papai e mamãe olham para ele e falam assim: tu tem uma cara de Cirinho, vou botar teu nome de Ciro. Olha só para cumprir uma profecia, alguém que nunca soube da profecia, porque ele não era judeu. Então, Jeremias, o Senhor falou assim para ele: olha, Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da tua mãe, do ventre materno, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Detalhe, Jeremias era filho de sacerdote, e a lógica do filho de sacerdote era tornar-se sacerdote, porque era da tribo de Levi e era ensinado todo o ofício do sacerdócio a ele. Mas quando ele cresceu, Deus mudou o caminho dele, falou: você vai ser profeta, porque eu te escolhi por profeta antes de você nascer. Porque quando se fala de consagrado, ele até usou aqui o evangelho da Almeida, até deu o bizu aqui que eu já ia falar, né? Quando se fala de consagrado, nós estamos falando de separado, tá? Separado. Por exemplo, eu escolhi, ungido seria essa escolha. Eu escolhi isso aqui, para uma determinada função. Porém, eu vou consagrar para esse ofício. Esse aqui é consagrado para esse ofício. No caso de Ciro, ele foi ungido, escolhido por Deus para uma tarefa específica só. Ele não era um ungido de Deus como que continuamente eu vou ser o profeta, um libertador, não, negativo. Foi escolhido só para aquela função. E no caso de Jeremias, ele foi escolhido e foi consagrado, nomeado para ser um profeta às nações. Te dei por profeta às nações. Então, ele tem uma função contínua. Jeremias, por exemplo, a gente não fala assim: o rei Ciro foi um ungido do Senhor, foi consagrado, e não tem mais história dele, tem? Não tem história dele. Mas no caso de Jeremias, a gente sempre fala assim: o profeta Jeremias. Por quê? Porque ele ficou continuamente naquele trabalho até que viesse a morrer. Então, ele foi consagrado. O caso de Josias, o rei Josias, que também foi profetizado antes, muitos anos antes, foi profetizado. Então, ele foi escolhido e no caso ali, ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Ele não tinha outro ofício de consagração como de um sacerdote, que é separado especificamente para um ofício, vamos dizer assim, ligado ao reino de Deus, né? Mas foi só o rei de Israel, Josias. Existem situações que Deus escolhe, por exemplo, que aí já está na história, né? Na história. Quando John Hus morreu, aí ele morreu e ele profetizou, ainda quando estava sendo queimado, ele falou assim: hoje vocês matam
um ganso. Daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, porque Rus significa ganso, que era o sobrenome dele. E 100 anos depois, o Senhor levantou Martinho Lutero, e Lutero significa cisne. 100 anos depois. Aí Martinho Lutero foi o pivô da reforma protestante. Martinho Lutero, a gente atribui a ele ser o reformador, mas, na verdade, ele foi o pingo que faltava para poder transbordar, porque Deus levantou várias pessoas que lutaram pela reforma protestante. E quando Deus levantou Martinho Lutero, que era esse cisne profetizado há 100 anos antes, aí ele, então, ele foi. Então, Martinho Lutero ali foi o quê? Foi consagrado a reformador? Não. Martinho Lutero foi escolhido para ser o reformador. Ele foi o ungido de Deus para aquela função, mas não foi consagrado. Não, a gente tem que respeitar. Martinho Lutero foi consagrado a reformador. Não, ele foi ungido para ser o reformador. Tá? Só isso que era. Então, observa. Dentro desse assunto, aí vamos aqui. Então, cabe apenas a Deus, irmãos, tá? Cabe apenas a Deus. Aí o caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. O chamado de ambos, tanto de Samuel quanto de Davi, foi feito por Deus, por isso frutificou. Quando Davi entra, o menino não tem aparência, é um adolescente, um jovenzinho, né? Cerca de 16 a 17 anos, segundo historiadores. O menino não tem aparência, ele é ruivo, alguém até acredita que poderia ser isso a causa de deixar ele de lado, porque o ruivo seria aquele tipo cabelo avermelhado. Aí então, ele não tinha uma aparência, não era um garoto assim com porte, né? Mas quando ele entra, aí o Senhor fala para Samuel, esse é o ungido, é esse que você vai ungir. Samuel não tem como questionar. Por que Samuel não tem como questionar? Que isso, Senhor, deixar de escolher aquele para escolher esse, a gente fala assim, né? Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Então, às vezes, você pensa numa coisa e Deus está pensando em outra, porque um dos critérios de Deus para a escolha é que cabe apenas a Ele. É Ele quem sabe, não é você quem sabe. De repente, na tua cozinha, você manda, mas vai numa cozinha profissional. Aí, aquilo que você acha que seria o melhor, o cozinheiro lá profissional, que é mestre, aí ele fala, não, isso aqui para mim não serve. Aí ele escolhe de acordo com aquilo que você acha que não deveria. Acha que não deveria, mas ele sabe o que está fazendo. E Deus sabe o que está fazendo. Então, ele sabe o que é melhor para esse momento. Agora, irmãos, olha a parte 2 da nossa lição. O comentarista, então, agora ele nos revela, na verdade, vou usar a expressão, ele traz-nos 3 atitudes que revelam o princípio de um chamado. Que às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho um chamado de Deus. Olha, você tem que ir por etapa. Quais são as atitudes que revelam o princípio do chamado? E tem pessoas que falam que, não, eu fui chamado por Deus. Fui chamado por Deus. Mas se você parar para olhar a vida da pessoa, será que ele foi chamado por Deus? Quais são os princípios que são revelados aqui? Ou seja, quais são as atitudes que devemos olhar ver em uma pessoa que revela o princípio do chamado dele? Não se pode servir a Deus de qualquer jeito, o comentarista nos traz aqui. Aí ele diz, Jeremias disse que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Uma pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Aí ele conclui que um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus para ser abençoado por Deus. E para ser abençoado é preciso fazer o que ele manda integralmente. Aí ele cita o caso de Diótrefes, que mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Olha, eu digo que fui chamado e estou numa posição de alguém que tenha sido chamado por Deus, mas eu não sou abençoado. Você vê a minha vida enrolada. Como que uma pessoa com a vida enrolada
pode ter sido chamada por Deus? Não existe, irmãos, não existe. Quando Deus chama uma pessoa e a designa para uma tarefa, a vida dessa pessoa não pode ser enrolada. Tudo que ela fizer tem que prosperar. O próprio Senhor deu prosperidade a Moisés no que ele fazia. O que ele fazia, tarefas impossíveis. Ele não convencia o coração de Faraó, mas tudo que ele fazia, Deus aprovava. O próprio Josué, quando Deus o chamou, falou assim: Josué, se você se comportar dessa e dessa maneira, por onde quer que você for, será abençoado, será próspero. Acabou. A mão dele abre portas para ser abençoado. Então, o que acontece com as pessoas? Dizem ser chamadas por Deus, mas são todas enroladas. Irmão, tem homens que estão no santo ministério de Deus que eles vivem mais enrolado que linha de carretel. Vive enrolado com o governo, vive enrolado com cartão de crédito, vive enrolado com tudo. A vida dele é um rolo tremendo. Como pode ser chamado por Deus? Não é que não tenha provas e provações, como teve um caso de Jó, mas Deus prospera. Olha a vida de Abraão. Não quer dizer que vai enriquecer no ponto de ficar milionário. Quer dizer que você vai ter a bênção de Deus que te enriquece. Quer dizer que a tua vida seja uma vida desenrolada. Porque como eu vou dizer para as pessoas olhar para mim e fazer o que eu faço, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, se a minha vida for enrolada? Eu vou enrolar a vida dos outros, irmãos. Tem pessoas que estão todas enroladas, irmãos. Ele é enrolado na família. Tem pastores aí que são enrolados, irmão. Tem um que a gente conhece aí, não sei agora se ainda está, mas tinha 2 mulheres. Aí ele servia a ceia, mas não tomava a ceia. Como pode uma pessoa ser assim? Não, pensa como pode uma pessoa ser assim. Irmãos, são pessoas que não têm chamado de Deus. Porque uma coisa é você ser chamado e consagrado por Deus para determinada situação. E a outra coisa é você achar que é bonito fazer e querer fazer. É o caso de pessoas aí que estão abrindo igreja, irmãos. Para que abrir uma igreja aqui em Nova Cidade? Para quê? Você já viu o tanto de igreja que tem nessa rua? Tem igreja uma esbarrando com a outra, irmãos. Se tu tropeçar aqui, tu cai de frente dentro da outra igreja. Vai catando cavaco, estou aonde aqui? Já está na outra igreja em frente, literalmente. Mas as pessoas cismam em fazê-lo porque acham que foram chamados para isso. Irmãos, o teu chamado é servir a Deus. E servir, irmãos, é no lugar em que o Senhor quer que você sirva. As coisas mudam. Sabia disso? As coisas mudam. Nós precisamos entender como Deus quer e onde Deus quer que nós estejamos servindo. Não é onde queremos, mas é onde Deus quer nos colocar. Então, observa aqui, olha, princípio do chamado, irmãos. Qual a primeira atitude que revela o princípio do chamado? Honrar a Deus. A sua vida e o que você faz honra a Deus? Esse é um princípio que revela um chamado de Deus, tá? O que eu faço é para a honra de Deus? Ou o que eu faço é pensando em mim? Eu tenho que honrar a Deus. Então, onde Deus me quer? Hoje Deus me quer aqui. Amanhã pode ser que Ele me queira em outro lugar. Mas tem pessoas que acham que tem cadeira cativa. Acham que tem cadeira cativa. Você não pode ter cadeira cativa. Você pode ter um chamado de Deus para fazer. E lembra que a gente fala assim? No caso, nós que pregamos ou ensinamos a palavra de Deus, na verdade, nós somos meros garçons espirituais, uma bandeja e servindo as pessoas. O garçom não é servido. O garçom, ele precisa servir. O garçom não precisa de elogios para fazer o que ele está fazendo. Precisa? Você fez um bom trabalho. Se alguém quiser elogiar o garçom pelo trabalho dele, pode elogiar. Pode elogiar. Se você quiser, depois da festa, dar uma gorjeta a ele, pode dar também. Antes da festa, suborno, para ele te servir melhor.
É você tentar a vida dele para ele te servir. Aí toda hora ele passa pelos outros e vai naquela mesa que deu um qualquer para ele. Não pode, não pode, porque o garçom, ele não está ali para ser servido, ele está para servir. Ele não está ali para ser elogiado, ele está para servir. É só isso que nós somos, servos de Deus, para servir a igreja de Cristo. Aí, o garçom, ele está numa festa, ele pode escolher, ele pode chegar assim para o maître e falar assim, ó, hoje eu não quero servir para o lado esquerdo não, tá? Toda vez você me manda para o lado esquerdo, hoje eu quero ir pelo lado direito. Ele não pode fazer isso. O maître vai dizer assim, ó, você vai servir aquilo ali, ou você vai servir só água e refrigerante, só bebida, você vai servir. Aí o outro, você vai servir só essa qualidade de salgadinho. No bolo já tem alguém separado para servir. Pronto. Quem determina é o maître, que é o mestre daquela situação, que é o chefe, que é o líder daquela situação. Agora, por que eu acho que eu tenho que servir o que eu quero e onde quero? Não, irmãos. O meu serviço tem que honrar a Deus. Eu não faço para minha glória. Eu tenho que fazer para a glória de Deus. Então, ele diz aqui, ó, o termo honra, no grego aqui, timei, diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz, e ainda reverência a alguém pela posição. No caso de Deus é glória a ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor, porque porque ele é e faz. Em Romanos, capítulo 13, versículo 7, Paulo ordena assim, ó, honra a quem tem honra. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem credencial porque Deus o escolheu. Claro que a maioria de nós pastores, não é, eu estou me incluindo, mas eu nunca falei isso. Nunca. Diante de Deus, nesse altar. Nunca falei. Para tirar para mim, irmãos, honra quem tem honra. Não. Negativo. Que nós usamos às vezes, ou ouvimos alguém falar, para a expressão humana, honra quem tem honra, que é para você honrar o pastor. Irmãos, o crente deve honrar a todos. Todos devemos ser honrados. E quem é desrespeitoso, vai ser desrespeitoso a todos. Quem é desrespeitoso vai ser desrespeitoso a todos. Agora, quem é respeitoso vai saber honrar. Honrar a todos. Honrar o rei, está escrito, né? Honra todas as pessoas. Você tem que honrar as pessoas porque elas são pessoas. Agora, quando nós estamos falando aqui da honra a quem tem honra, o apóstolo Paulo realmente está fazendo referência também à autoridade, vamos dizer, civil e religiosa. Porém, o que ele está mais enfatizando aqui é a Deus, irmãos. Primeiro você tem que honrar a Deus. O que eu faço precisa honrar a Deus. O que eu faço precisa glorificar o nome dele. Então, nada é de nós mesmos. Nós não fomos chamados, como ele diz aqui, ó, nós só temos essa credencial, chamado pastor, chamado evangelista, chamado missionário, chamado isso ou aquilo, bispo, arcebispo, ou o que quer que seja, porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Se ele não me escolhesse, aí o que eu seria? Nada. Então, nós somos escolhidos por ele. Agora, olha a segunda atitude que revela o princípio do chamado. Então, a primeira é honrar a Deus, tá? Você vê uma pessoa que honra a Deus, é um princípio do chamado de Deus. O ser humano não honra a Deus, ele é vaidoso, ele está explorando, está querendo cafezinho no gabinete, só está explorando a igreja. Eu já contei uma história aqui que eu fui numa igreja, tomara que o pastor não me ouça para ele não lembrar que foi ele. Aí eu fui numa igreja, eu cheguei um pouco antes, para a gente se situar, apesar de eu já ter conhecido a igreja, mas na gestão do pastor era a primeira vez. Aí ele falou, vamos ali no gabinete? Eu falei, vamos. Aí eu fui no gabinete dele, e o gabinete dava a porta para o corredor da igreja, como se fosse assim. Aí passou uma diaconisa ali, ele, irmã fulano, diaconisa fulana, prepara um café lá para mim. Olha só. Aí eu fiquei assim,
Eu não sei qual é a minha expressão quando eu fico indignado, né? Mas eu acho que eu não disfarço muito, né? Aí eu fiquei assim olhando, eu pensei, pô, ele que tinha que ir lá fazer o café, né? Ele que tinha que ir fazer o café. Nem que eu fosse com ele para a cozinha, vamos ali que eu vou fazer um café para gente. Eu pensando assim. Aí ele sentado, prepara um café. E a forma como falou, como se fosse uma obrigação, sabe, da diaconisa, preparar um café para ele. Aquele café não desceu muito para mim, não. Eu tomei o café, mas não fiquei feliz, não, assim, com aquela coisa. Irmãos, as pessoas não podem ser autoridade a ponto de fazer isso, não. Não pode, irmãos. Se a pessoa servisse ou ele pedir, irmã, poderia preparar um cafezinho aqui que eu estou com uma visita e tal. É diferente, mas ele deu uma ordem, deu uma palavra assim que eu pensei, caramba, tá mandando muito, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, olha, eu não tenho coragem, mas ele tem. Então, a segunda atitude, irmãos, que revela o princípio do chamado, é honrar a igreja de Cristo. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. Ser um discípulo é estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. Efésios 4:11, que fala do ministério quíntuplo, né? Que é pastor, evangelista, mestre, profetas e apóstolo, né? Que são os missionários. Então, isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas recebeu o óleo da unção sobre a cabeça. Está fazendo a referência ao Salmo 89:20. Agora, esse óleo da unção sobre a cabeça, vamos dizer que não seja ele literal agora. Ele está fazendo uma referência a algo literal, como no sacerdócio antigo, como foi o rei, né, que Davi recebeu o óleo e etc. Mas se receber essa unção de Deus dentro dessa escolha de Deus. Então, honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como faziam Gaio e Demétrio, que andavam na verdade e honravam a igreja. Quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como Diótrefes. Quem não honra a igreja, quem não... Vamos colocar agora essa expressão honrar como respeito? É que honra é respeito, né? Então, quem não respeita a igreja não discerne bem o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí come e bebe para sua própria condenação. Quem não respeita a igreja, irmãos, ele diz aqui, ó, busca domínio e autoritarismo. É isso que você tem visto em muitas igrejas locais. Pessoas que estão dominando o povo, pessoas que estão usando de autoritarismo, e a igreja não discerne, não conhece bem a palavra de Deus e se submetem a cada situação, irmãos. Cada situação que as pessoas exploram. Aí vem um de fora e fala assim, estão explorando a fé do irmão. Ué, mas claro, ele não quer conhecer, ele não quer entender. Não estou dizendo para você ser desrespeitoso. As pessoas foram constituídas e autoridade de Deus. Mas, irmãos, as pessoas têm que ter bom senso. Eu já disse várias vezes neste lugar, por exemplo, que se um dia eu ficar pedindo dinheiro a vocês, aí vocês não devem meter a mão no bolso, vai para casa e ora, porque ou eu estou maluco, ou então estou realmente sendo usado por Deus. Aí você vai olhar e fala, aí o senhor vai te falar lá, fala assim, não, pode liberar, porque sou eu quem estou usando ele para isso. Irmãos, porque as pessoas falam assim, o povo deu Moisés a isso e aquilo, arrecadaram tantas coisas. Tem duas coisas importantes ali. Primeiro, Moisés, a única vez pediu, você não vê Moisés pedindo nada a ninguém, a única vez que Deus ordenou a ele ordenou o povo dizendo, trazei ouro, traz prata, por causa da obra de sei o quê, fazer o tabernáculo. E outra coisa interessante, quando passou daquilo que precisava, estava passando, ele mandou o povo parar. Hoje não é um poço sem fim.
A pessoa pede, a pessoa pede, a pessoa pede, a pessoa pede, e vai passando, e ele fala, glória a Deus, Deus está abençoando, ó, o coração do povo está se movendo. Irmãos, o coração do povo se move, mas você precisa estancar, porque Deus não quer ninguém empobrecido. Deus quer que todos sejam enriquecidos, todos sejam prósperos, todos sejam abençoados. Não estou contra a campanha, embora eu não goste de fazer, não sou contra a campanha. Eu mesmo ajudo em várias campanhas de outras igrejas. Aqui nós não fazemos, mas eu ajudo. Eu não sou contra a campanha, eu sou contra, irmãos, que as pessoas façam as coisas em excesso, façam as coisas com ganância. Qual o objetivo de uma campanha? Irmãos, vamos fazer uma campanha porque precisamos colocar isso e isso aqui. Precisamos tocar o som da igreja. Tudo bem, faça uma campanha. De quanto é esse valor do som? Ah, fica em 30 mil reais. Chegou a 30 mil reais, irmão, não aceite mais um centavo. Não aceite mais um centavo. Não, aí chegou a 31 mil, 32 mil, 33 mil, e o pastor está, deixa o povo trazer, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Não é, irmãos. Talvez seja só a prova de Deus para ver até onde vai o teu coração. A ganância do teu coração. 30 mil é 30 mil. 30 mil é 30 mil. Então, quando chegou naquele valor, aí cita Moisés. Irmãos, se Moisés pudesse levantar pelo menos uma vez, aí sim você ia ver a ira dele. Aí você viu ele batendo na rocha 3 vezes, aí você ia ver ele com aquele cajado arrebentando muita gente em cima do púlpito. Está usando meu nome, está usando meu caráter para manchar meu nome. Irmãos, Moisés não era ganancioso. Moisés viveu literalmente para servir e não para ser servido. Literalmente, ele servia e não era servido, porque quem o servia era o próprio Deus. Então, olha, honra a Igreja de Cristo. Quando você tiver, como membro, honra a Igreja de Cristo, irmãos. Honra a Igreja de Cristo. Respeita a Igreja de Cristo e como líder, muito mais. Agora, qual é a terceira atitude que revela o princípio do chamado? Honrar o próximo. Tem pessoas que dizem ser chamado, não honra o seu próximo. Irmãos, honra o próximo. Falho todos nós somos. Posso ter um atrito com um irmão qualquer, posso ter momentaneamente, qualquer um. Todos esses que estão aqui, ó, considero muito, ou amigos, considero os irmãos aqui. Graças a Deus por isso. Agora, irmãos, somos obreiros. Posso ter um atrito? Posso ou não posso? Podemos ter um atrito, uma divergência aí de um pensamento e tal. Mas, irmãos, a gente tem que honrar as pessoas, honrar o próximo, porque elas são pessoas. Isso não se fala só de pessoas crentes, está falando também de pessoas não crentes. Então, um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e fora dela. Aí você vê uma pessoa que diz ser chamada por Deus e não honra o seu próximo. É desrespeitoso para com as pessoas. Olha, ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa. Coração disposto a ajudar quem precisa. Volto agora, abro sempre um parênteses quando falo sobre isso. Generosidade é um dom espiritual, como qualquer outro dom na Bíblia. É que nós só valorizamos falar em línguas, revelação, profecia, essas coisas assim. Generosidade, capítulo 12 de Romanos, também é um dom. Agora, quem tem o dom da generosidade, deve ter zelo como qualquer outra pessoa no exercício do dom. Quem profetiza não pode se exceder, tem que profetizar no momento certo, não é verdade? Tu vê toda hora alguém profetizando na rua? Tu vê toda hora um irmão falando em língua estranha? Vai cumprimentar uma pessoa na feira e fala em língua estranha? É assim? Tu vê toda hora alguém tendo uma visão, uma revelação? Não. Então você usa no momento certo, porque é quando Deus te der aquele momento. A generosidade também, irmãos, porque o dinheiro que você tiver em seu poder, seu salário, sua herança, aquilo que você tiver, bens, né, vamos dizer assim, móveis ou imóveis, aí você tem na conta bancária, eu tenho uma conta gorda, isso aí é problema só seu. Pastor nenhum precisa saber o que você ganha, quanto você ganha.
pastor nenhum precisa saber o que você tem. Não precisa. E nenhum irmão precisa saber. Isso aí é uma bênção de Deus dada a você, porque Deus reparte as riquezas financeiras de acordo com a capacidade de cada um administrar. Ele não dá a todos igualmente, ele dá diferenciado. Agora, quando ele dá isso aqui, não é para você ficar avarento como o tio Patinhas, ou avarento como aquele homem citado em Lucas capítulo 12, que tinha um celeiro enorme, construiu outro celeiro e ficou achando que ia viver para sempre, e morreu naquela noite. Então, não é para isso. Agora, o que está no seu poder é para você administrar segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus falar assim, olha, abençoa aquela família, você abençoa aquela família. Agora, ele é quem tem que orientar. Porque o que tem de deitão, irmãos, tem gente, irmãos, que se ele encontrar a bota larga, ele enfia os 2 pés na mesma bota. Ele é fominha. Ele é fominha. Aí encontra o irmão generoso, tem o dom da generosidade, toda hora está batendo na cara do irmão. Eu, uma ocasião, tinha uma irmãzinha, não era membro da nossa igreja. Nem sei de que igreja, na verdade, ela é. Aí ela me encontrou na faculdade. Aí ela falou assim, pastor, eu senti de Deus dar uma cesta básica para algum irmão da sua igreja. Uma cesta de Natal, É para um irmão da sua igreja. Aí eu queria que o senhor me desse o endereço que eu vou lá levar. Eu falei, tudo bem, você sentiu de Deus, eu até acho interessante, mas eu vou sugerir que você, já que você é moradora do local, você não leve na casa da pessoa. Você entregue a mim e a igreja vai entregar a pessoa. Porque se essa pessoa receber de você, no mês seguinte ela vai na tua porta achar que você tem que dar outra cesta. Pode acontecer isso. Você não conhece o coração das pessoas. Ela não tinha pensado nisso. Trouxe para cá, aí eu fui, escolhi uma pessoa, hoje até já partiu para o Senhor. Aí eu falei assim, meu irmão, olha só, uma pessoa sentiu o desejo de Deus de abençoar uma família aqui da igreja com a cesta de Natal. E o escolhido foi o senhor. Qual foi a primeira pergunta que ele me fez? Quem é essa pessoa? Falei, não posso falar. Nem para ele dizer assim, glória a Deus, estava precisando. Não, quem é essa pessoa? Por quê? Por que saber quem é a pessoa, se a bênção chegou na tua casa? Se você der, no dia seguinte, ela está lá, na sua porta. Foi Márcio que estava trabalhando lá em casa, não foi? Chegou um rapaz lá e falou o quê? Falou assim, olha, bateu palmas, eu queria falar com a senhora aí dessa casa, porque o mês passado eu vim aqui, ela me abençoou com uns quilos, não sei de quê. Aí eu falei, a senhora da casa não está, nós estamos aqui trabalhando. Mês passado, quer dizer, esse mês ele voltou lá para poder tentar pegar alguma coisa. E o pior que eu não sei se ele mentiu, se falou a verdade, mas a Ana não foi, porque a Ana estava trabalhando comigo. Então, aí quer dizer, não sei se minha cunhada deu alguma coisa para ele, aí ele agora, mês seguinte, já está lá de novo. Ué, o que é isso? É obrigatório agora? Todo mês vai lá para poder a gente abençoar? E detalhe, a maioria deles não vão cozinhar. E vão vender aquilo. O camarada chega aqui e fala assim, eu quero um quilo disso e disso aqui que eu estou precisando, porque lá em casa nem gás tem. Pô, se gás não tem, como é que ele vai cozinhar? Comer cru não vai. Vai comer arroz cru? Quem vai comer arroz cru? Tem alguma coisa errada nessa história. Irmãos, a generosidade é um dom espiritual. Mas dentro do uso desse dom, nunca se esqueça, qualquer dom espiritual precisa de um dom chamado discernimento. Peça ao Senhor sabedoria para lidar com isso, senão você vai viver para os outros. E não é assim que funciona. A pessoa precisa trabalhar. A Bíblia fala que o preguiçoso tinha que morrer. Eu que uso essa expressão, tá? Que a Bíblia fala, quem não trabalha, não coma. E quem não come faz o quê? Morre. Então, eu que estou usando. Então, na minha Bíblia, segundo Moisés, preguiçoso tem que morrer, irmãos. Preguiçoso tem que morrer.
E ele até para morrer é ruim. Você sabe de uma história de um preguiçoso no interior, que ele estava muito preguiçoso, as pessoas vão me enterrar esse preguiçoso vivo. Não é possível, nem para morrer ele serve. Aí foi levando, aí foi aí deitou na maca, aí ele foi de olhinho fechado. Tudo que ele quer, preguiçoso, tudo que quer que alguém leva ele. Aí ele foi, aí alguém ficou com pena do preguiçoso e falou assim, preguiçoso, aí ele abriu um olho só, olha, nós vamos te dar mais uma oportunidade, vou te dar uma saca de arroz para você começar a sua vida. Aí ele olhou, abriu um olho só e falou, tá pilado? Aí não, então toca o enterro para frente. Ele não quer morrer, não. Ele não quer viver. Irmãos, ele prefere morrer do que trabalhar. Porque ele quer cozido, ele quer molezinha. Irmãos, use o dom. Honra as pessoas, respeite pessoas. Mas cuidado com pessoas. Cuidado com pessoas. Então, viva uma vida tranquila, nem explora e nem deixe de ser explorado. Eu tenho medo de explorar alguém. Por isso que o meu cuidado com a igreja aqui, não gosto de pedir nada, irmão. Não gosto de pedir nada, não gosto de campanha, não gosto que as pessoas ficam pedindo, não gosto. Não gosto. Ajudo em todas as campanhas que tem por aí, quando eu vejo que é algo sério. Mas eu mesmo não quero, porque eu entendo que a mão do Senhor tem que estar sobre mim para que eu seja abençoado. Eu trabalho, eu faço conforme as Escrituras, e aí o Senhor enriquece. Pastor da Catedral de Santa Cruz, ele chegou a uma compreensão e ele falou, eu entendi então que Deus gosta daquilo que eu gosto. Aí ele é abençoado em tudo. O ministério dele cresce assustadoramente, porque Deus gosta do que ele gosta. Deus faz ele prosperar em todo o tempo. A Graça queria falar alguma coisa. Meu irmão tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente parece ser um pouquinho grosseiro. O camarada chegou para mim essa semana e falou assim, se eu poderia me dar um dinheiro para comprar para comer um salgadinho lá na loja, foi lá dentro. Aí eu falei, lanchonete aí na frente, cara. É só pedir um salgadinho lá. Aí eu tenho que te dar o dinheiro para você comprar lá. Chega lá e fala, se eu poderia me dar um salgadinho que eu estou morrendo de fome? Não é mais fácil? Sai até a preço de custo o salgadinho para eles. Olha só. Aí eu tenho que dar o dinheiro a ele para ele ir lá comprar o salgadinho. E detalhe, camarada novo, irmãos. Nem para chegar assim, se eu teria alguma coisa que eu possa fazer, um quintal aí para lavar, para ganhar um dinheirinho que eu estou com fome. Irmãos, quem nunca capinou um quintal quando era garoto? Quem nunca capinou? Será que só eu que capinei quintal quando era garoto para ganhar um trocadinho? Até a irmã Hilda já capinou aí. Então tem que vigiar. E na sua porta, se der um dia, eles vão voltar no outro dia. E vão voltar no outro dia. E vão voltar no outro dia. E vai achar que é sua obrigação sustentá-lo. E vai virar teu inimigo. Vai ficar com ódio. Vai quebrar tua vidraça quando você começar a falar que não. Então, toma cuidado. Peça orientação a Deus. Senhor, por favor, não me tire o dom da generosidade. Não me tire, porque o crente tem que ser generoso. Mas me ajuda com sabedoria a usar esse dom. E Deus vai te dizer no tempo certo. A evangelização, como eu falei aqui também na sexta-feira, e até o presbítero Robson lembrou, Paulo queria ir para Bitínia evangelizar. Aí o Espírito Santo falou, não, Paulo, para lá não. Impediu de ele evangelizar. Por que Deus não pode impedir determinadas coisas? Agora, é dom, irmãos. Então, use esse dom com a vontade de Deus. O Júlio queria falar.
Aí vai, tem um que vai carrinho de mão, carrinho de feira e tudo, né, de mercado. Aí vai enchendo o carrinho. É fácil assim, né? Irmãos, vigia. Agora, honra as pessoas, honra o próximo. Tá de outro fizeram orgulhoso, egocêntrico e controlador. Comportamento totalmente opostos ao de Cristo. E Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo e só buscava a honra dos homens para alimentar seu ego. Aí ele disse assim: como podeis vós crer recebendo? Como podeis crer, vós, perdão, crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Honrai a todos. Agora é o apóstolo Pedro. Amai a fraternidade. Ame, irmãos, estar com pessoas. Ame pessoas. Hoje a lei é ame animais, não pessoas, né? Quanto mais eu conheço meu cachorro, menos eu gosto das pessoas, né? Não. Olha, ame as pessoas, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Teme a Deus, honra as pessoas, honra as autoridades, mas honra a todos, não é só a autoridade, não. Agora, conduta do escolhido. Olha que conduta, irmãos. Aí são 3 atitudes também. 3 atitudes que o escolhido tem. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele cita aqui Moisés. Verdadeiro discípulo, irmão, não é uma pessoa que foi escolhido, mas não faz. É uma pessoa que cumpre o seu propósito, ainda que seja incapaz de fazê-lo. Ou seja, se Deus me chamou, Deus podia ter escolhido o melhor, não podia? Mas me escolheu, então sou eu quem tenho que fazer. Porque Deus não erra na escolha. Ele escolhe a pessoa de acordo com a vontade dele. E ele escolhe, como eu disse, para o lugar em que ele quer. Tem pessoas que acham que, eu estou aqui nesse lugar, estou 30 anos aqui, irmãos. 30 anos nessa casa. Agora, por que Deus me deixou 30 anos? Poderia ter deixado menos. Isso aqui não é meu, eu tenho uma autoridade sobre mim. Quando é uma pessoa que ela tomou o domínio, aí então ela fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não é verdade? Mas eu não tenho domínio de nada. Eu posso ser tirado a qualquer momento, ainda hoje eu posso ser tirado daqui. Isso aí depende da vontade de Deus. Então, olha, se Deus me quer aqui, por que eu vou querer? Senhor, não, estou enjoado daqui, eu não aguento mais isso aqui. Irmãos, o líder, ele tem que ser capaz de fazer aquilo que ele é incapaz. Porque quem dá graça e glória é Deus, a sua vida. Eu não tenho direito de escolha. Eu vejo tanta gente que escolhe, tanta gente fala, eu não quero mais, eu não vou mais. Mas por quê? Será que Deus já disse para você que você não quer mais? Eu tenho medo de tomar uma atitude que não seja a vontade de Deus e depois passar perrengue, capengar. Então, olha, Moisés, aí, esse líder será idôneo e responsável por tudo que está sob seus cuidados e não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. Ele paga, irmãos, um preço alto, mas cumpre o seu propósito. Propósito de Moisés. Moisés tinha vida, irmãos. Todo mundo honra Moisés, todo mundo fala de Moisés, prega sobre Moisés, mas Moisés tinha vida. Você queria uma vida igual a de Moisés? Não, as pessoas queriam o nome de Moisés, queriam fazer a proeza que ele fez, levantar, Deus abrir mar, isso aí as pessoas querem, ser usado por Deus dessa forma, ver as pragas caindo em cima do inimigo, arrebentando o inimigo, quem é que não quer? Agora, irmãos, que vida Moisés tinha? A vida dele era viver a vida de Deus. Eu não fui chamado nem escolhido para ter meus direitos de... eu tenho meu direito de ir e vir. Com Deus não funciona assim, não, irmãos. Com Deus não funciona assim. Ele chamou e eu obedeci, eu tenho direito de dizer sim ou não. Tenho direito de dizer sim ou não. Se eu não quero, chama outro. Não vou. E ficar vivendo a minha vida. Agora, se eu disse sim ao chamado de Deus,
Irmãos, eu não tenho mais direito. Agora, olha, em contrapartida, o que acontece? Ele sempre me dará graça e glória, sempre vai me sustentar, sempre vai me dar saúde, vai me dar o recurso financeiro. Deus levanta recursos, Deus abençoa. Deus não deixa o seu obreiro, aquele que foi chamado, na mão em tempo nenhum. Não deixa. Então eu tenho que fazer a minha parte. Ele me chamou, eu vou fazer a minha parte. Agora, por quanto tempo? Não sei, ele que sabe. Se ele cismar e falar assim, não, eu não quero mais, hoje você para por aqui, acabou. Aí eu vou parar. Agora, que vai ter um momento que ele vai fazer igual Moisés. Moisés, chegou a hora de você subir o monte, sobe o monte, que lá eu vou te recolher. Você vai morrer hoje. Acabou. É o momento dele de parar. Agora, irmãos, olha, aí qual é então a conduta do discípulo, do escolhido? Primeira, adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas. Adorar a Deus. Davi adorava a Deus quando apareceu em público ou quando estava lá atrás das ovelhas. Ninguém sabia quem era Davi, mas o Senhor escolheu lá, antes de aparecer em público. Antes de Moisés aparecer em público, Moisés estava cuidando de um rebanho que não era seu, era do seu sogro, numa terra distante. Então não é a forma como nós queremos. A nossa vida é para adorar a Deus. Hoje as pessoas querem aparecer em público, irmãos. Querem curtida, querem likes. Querem curtida e querem likes. Aí, irmão, curte aí. Ó, fica quase que implorando. Irmão, por favor, compartilha meu vídeo. Que é isso, irmãos? Você tem que ser conhecido por Deus. Seguidores, isso aí não vale de nada, irmãos. Não vale de nada. Pode valer para alguma coisa assim, em termos de você. Ou sou conhecido, tem 1 milhão de seguidores. Daí, isso aí não vale de nada. O que vale é você ser conhecido por Deus. Deus é quem precisa te conhecer. E Ele conhece. Então, a tua vida é para adorar a Deus. O ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência ou reconhecimento de que o adorado é superior. A Diótrefes, esse exemplo negativo, não poderia ser considerado um adorador, pois lhe faltava-lhe o quê? Humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas. Então, qual é a atitude de adorador? É a simplicidade. Ele não quer reconhecimento. Pregamos e falamos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ou pregamos, falamos e cantamos, né? Não preciso ser reconhecido por ninguém. Usamos João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. E fazemos o contrário. Falamos uma coisa e fazemos o contrário. Importa que ele cresça e diminua, mas eu fico querendo a primazia. Quando tem uma reunião que tem alguns maiorais, aí eu fico querendo sair na foto com eles. Aí eu fico lá especulando, e entrando. Tem um que nós conhecemos, que eu não posso citar o nome dele aqui, que teve recentemente aqui em Nilópolis, mas, irmãos, ele sobe ao púlpito onde os bispos estão, os pastores presidentes, ele fica ali naquele cantinho que tem segurança, né? Tu já viu isso lá, né? Tu já viu, né? Aí a gente fica assim, olha lá, ele vai disfarçando, vai ficando. Quando segurança que dá acesso ao púlpito onde os pastores... Segurança, a gente fala assim, é para limitar, que ali é um acesso exclusivo para os pastores presidentes, nas convenções estaduais e nacionais, né? Aí ele fica disfarçando, aí fica ali batendo um papinho, conversando. Quando o segurança dá uma vacilada, aí ele já está lá em cima, no meio do povo lá, para aparecer na tela, no telão, para aparecer. Irmãos, que vaidade é essa? Fica onde você está, Deus te conhece. Quem tem que ver que você está ali é o próprio Deus, não é uma autoridade humana, não. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Então, olha, a segunda atitude de um escolhido é lutar as guerras de Deus. Um discípulo de Cristo, irmãos, não faz as coisas segundo a sua vontade. 1 Samuel 15, onde cita aqui, como fez Saul em diversos momentos. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias
e não nas de Deus. Assim foi repreendido por João. E qual a terceira e última atitude para hoje? Obedecer a Deus. A obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo. Samuel estava com medo e disse a Deus: se Saul souber, eu sou um homem morto. Mas ele foi ou não foi? Não quer dizer que você não tenha medo, mas quer dizer que você tem que obedecer. O Senhor mandou, então eu vou obedecer, com medo ou sem medo. Tu acha que Moisés não estava com medo? Encarar Faraó? Encarar Faraó, irmãos. Moisés tinha medo. Moisés foi com medo, mas ele foi lá. Olha, assim diz o Senhor. Pronto. Então, olha, Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu e por isso foi rejeitado por Deus. Para finalizar, a obediência é a qualidade indispensável ao discípulo. E ele conclui, então, na página 31, dizendo assim, ó, Deus escolheu as coisas loucas e as que não são, e pela ótica humana, Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores, mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido com santo óleo para liderar o seu povo. Então, irmãos, continua sendo, como sugeriu o nosso comentário nesta lição, sujeito ao Supremo Mestre Jesus. Seja sujeito a ele. Amém? E na próxima lição, aí nós vamos fazê-la na sexta-feira, porque domingo que vem é a Santa Ceia na Matriz, nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo, reconhece que a sua segurança vem de Deus. É uma puxando a outra, né? E assim deve ser. Meus irmãos, vamos encerrar aqui, com a autorização aqui, a quiescência aqui do evangelista Dalmi, superintendente. Vamos encerrar. Só lembrar os irmãos que hoje, às 16 horas, os irmãos que vão para Madureira, 16 horas, o ônibus sairá daqui. Se o ônibus chegar atrasado, é uma outra história, pode acontecer um imprevisto, mas a ideia é ele chegar 15h30 para 16 horas, nós sairmos daqui para Madureira, tá? Então, os irmãos que estão, vêm para cá. Se você não quiser deixar o carro aqui, pega um Uber, vem para cá. Eu deixo o carro aí, depois eu pego o carro e vou embora, né? Aí vem para cá. Agora, 18 horas, aí começa o culto aqui. O evangelista Antônio está na responsabilidade pelo culto de hoje, com o evangelista Dalmi, que também ficará para dar esse apoio, e os outros obreiros que não forem a Madureira, os irmãos que não forem a Madureira, que é a visita anual, aí vem para cá. Então, aí, Antônio, vai manter a oração às 17h30? Então, oração às 17h30, tá? Então, vamos ficar de pé? Vamos fazer essa oração. Hã?